São meia-noite e 28. Eu já tinha gravado um vídeo desse, mas eu resolvi gravar mais um pra, né, vai que. E a intenção desse vídeo é que eu precisava ser grato. Pelos 5 meses, mas principalmente pela experiência que eu vivi nesses últimos 2 meses, de forma geral. Né? E como eu já estava gravando muitos vídeos, não custava nada fazer mais um, né? Então, vamos lá. A intenção que eu quero causar para vocês, para cada um que for assistir, é de gratidão. Logo que quando eu me formei, eu fiz uma apresentação de slides justamente com essa palavra, gratidão. E eu nunca pensei que eu ia usar ela tantas vezes. Parece. Eu sempre cito que às vezes é sorte. Para mim, na minha cabeça, eu tento imaginar que é sorte. Mas eu vou te explicar por quê. Até porque essa vez foi o maior desafio da minha vida. Hoje já não é mais 29 de maio, eu fiz o roteiro em 29 de maio, né? Ainda agora. Mas no dia 29 foi o último episódio do Entre Nexos. O MesaCast, que falava que era uma oportunidade de, através do podcast, experimentar a formação continuada através de debate, diálogo e assim por diante. Foram mais ou menos 14 professores que, honestamente, eles me inspiraram em outros ambientes que talvez eles não tenham percebido. Em conversas informais, em conversas formais. E a intenção era que a partir da representação ou do exemplo que eles me deram, eu conseguiria juntar eles num podcast e eles pudessem inspirar entre eles e pessoas que estivessem assistindo o podcast. Nesse sentido, era para trazer mais ideias e inspirar, motivar a própria comunidade da educação, os próprios professores. E para mim, de verdade, foi um prazer, foi um deleite muito grande, principalmente porque eu pude rever colegas de escola, eu pude rever meus ex-professores, eu pude rever colegas da minha especialização e algumas referências no meu meio acadêmico. Isso é uma oportunidade ímpar, para dizer o mínimo. Eu tive a oportunidade de debater com essas pessoas, de dialogar e refletir sobre a educação com essas pessoas. E aí eu senti que eu não poderia dormir hoje sem agradecer. Primeiro, a oportunidade de dar voz a essas pessoas de diversos contextos. E principalmente por essas pessoas terem me comovido durante a minha trajetória acadêmica e quem sabe poder comover outras milhares de pessoas ao redor do Brasil, já que foi gravado no YouTube, né? Algumas situações que faltava, né? Às vezes as rodas aconteciam por um acaso na seleção de convidados, às vezes faltavam alguns convidados, como hoje faltaram, né? Mas a cada episódio a gente conseguiu contar uma narrativa, uma história tão linda, a história de cada professor que estava ali como sujeito, sabe? E de verdade, às vezes o aluno ele não entende, ele não reconhece, mas o professor também é sujeito. E é muito difícil. Tem um bloco dentro do meu podcast que é o estalo. O que mudou a direção desse professor? O que mudou o fazer docente dele? Às vezes, a mudança de atitude ela vem dos fracassos. Ou às vezes é muito difícil você exemplificar o seu sucesso, você relatar o seu sucesso. A docência ela é muito complexa, ela é muito até emocional, né? E eu espero que cada história, em algum momento, não mude só, não impacte só a minha realidade,
mas impacte a realidade da comunidade docente. Às vezes eu fui aluno por vocês, às vezes eu fui colega, mas eu queria deixar muito claro que vocês foram inspirações para mim. Eu sei que aí eu vou ter que ler porque eu acho mais bonitinho, eu peço desculpa pra minha oratória, tá, gente? Eu sei que eu não consegui agradecer a todos. Então eu fiz esse vídeo primeiramente para dizer que graças a cada um de vocês, eu não vou apenas defender a minha especialização. Eu fui movido pelas suas histórias a revolucionar minha vida e as minhas atitudes. Alguns realmente foram meus colegas. Alguns foram meus professores. E honestamente, talvez eu queira aprender a tocar uma música como alguns de vocês tocam. Às vezes eu quero usar uma tecnologia educacional para motivar numa matéria tão chata quanto a matemática. Talvez eu queira, sim, criar meu grupo de professores e contar minhas próprias didáticas. Ou talvez, às vezes, a gente só precise contar uma oportunidade que apareceu, ou talvez alertar sobre uma oportunidade que poderia surgir na educação. Foram inúmeros exemplos, amigos, colegas e até turma que vocês vivenciaram. Vocês fizeram de cada episódio uma inspiração. Por isso que vocês estavam ali. Esse vídeo ali não vai para o meu TCC, mas eu espero realmente que vocês não descansem. Que até Outeiro, até a última unidade regional de educação do nosso estado, esse podcast seja uma inspiração de atitude coletiva, de consciência coletiva da nossa classe. Que isso seja que o nosso trabalho, que a nossa comunidade realmente existe colaboração. Muitas vezes nós, professores, somos vistos como step. Muitas vezes nós, professores, somos vistos como uma etapa na vida de alguém, só como um capítulo. Mas eu quero que agora, a partir do podcast, vocês que vivenciaram comigo essa experiência, sejamos de fato um grupo de profissionais que vai mover a educação deste estado. Esse trabalho foi uma obra de coletivo, foi uma obra de colaboração. Uma colaboração feita por nós, professores. Nós não vamos ser nada sem nosso debate consensual, sem os nossos feedbacks, sem a nossa união. A educação não precisa de boas ideias. Ela precisa de ideias que mudem a realidade deste país. E nesse sentido, as histórias que foram compartilhadas por vocês em diversas realidades, talvez seja possível mudar a nossa realidade. Essa era uma das minhas vontades. Experimentar a interculturalidade de maneira mais vívida. Experimentar, como está escrito no título do meu TCC. E de verdade, foi uma das experiências mais bonitas que eu pude experienciar, com cada profissional que passou durante o MesaCast. Não foi apenas para a educação nesse sentido. Para cada professor e professora que participou do podcast, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Eu estava devendo isso para vocês. Mas o podcast não existisse se não existisse um estúdio, não é? E o que me leva a outro agradecimento extremamente importante. E aí vem mais uma narrativa. No primeiro episódio, o Davi, que é um dos gestores dali, né, do espaço, falou, dono da agência, né, Mandril, podemos dizer assim, falou durante esses 2 meses, logo no primeiro episódio, que aquele espaço era para trazer pessoas com relevância. Isso não é uma citação direta, ele não falou exatamente assim. Mas eu posso te garantir que todos os meus convidados e eu sempre seremos muito gratos pela recepção que vocês me trouxeram. Desde um anúncio
de Instagram até o último episódio que eu consegui fazer ontem. Para mim, foi muito mais do que só marketing. Era sobre contar cada estado, cada realidade, com 3 convidados diferentes a cada episódio. Era sobre fazer com que cada história pudesse mudar quem estava do outro lado da câmera. Tenho que agradecer muito também ao meu produtor que ficou, o Mário, né? Você é, já te falei 1000 vezes isso. E hoje, ontem, eu tive uma conversa com um dos gestores do local, o dono do local mesmo, né, dos espaços. Eu esqueci teu nome, eu não tive acesso ao teu nome, na verdade. E a gente falou sobre muita coisa, né, hoje. E uma coisa eu não critiquei, a gente criticou e refletiu sobre muitas coisas, é que vocês me deram a oportunidade de contar a narrativa do meu convidado. Essas histórias, às vezes, elas, como eu falei anteriormente, elas são difíceis de contar. A nossa realidade, a nossa vivência de dar aula, nossa vivência como docente de educação básica é muito difícil. E graças a vocês, a gente pôde ter voz, de verdade ter voz, de uma forma ativa, né? Então, é muito difícil falar sobre educação, né? E todos fomos extremamente bem acolhidos, né? Graças ao estudo de vocês. Eu sei que o marketing é importante, mas eu agradeço como pessoa. O que vocês fizeram pela educação, eu tenho certeza que foi muito mais do que uma entrega de um produto, a entrega de um espaço. Vocês contaram uma narrativa que pode mudar a realidade educativa do nosso estado, tá bom? Então, por vocês eu serei extremamente grato, serei novamente grato em novos projetos, se Deus quiser. Eu tô lendo meu roteiro, tá, gente, né? Então, eu precisava falar, né, um pouco do backstage desse trabalho, antes de fazer meus agradecimentos familiares, podemos dizer assim. E um agradecimento especial para mim. Tá? Antes de apresentar o epílogo deste arco, que foi essa especialização, que ainda vai ter alguns capítulos, até porque eu ainda não defendi. Eu só fiz a produção do TCC. Eu preciso reconhecer a importância do professor, meu orientador, Rodrigo Moreira. Talvez, sem ele eu nem ia conseguir sair do campo das ideias. A gente debateu muito sobre esse projeto até chegar nas 102 páginas que nós temos hoje. Me fez experimentar diversos objetos de pesquisa dentro do campo da educação, até que, no áudio de 5 minutos que ele mandou, ele mudou a minha orientação, o meu pensar pedagógico, né? Mudou literalmente minha cabeça, como está escrito no roteiro. Eu precisava ser objetivo. Eu precisava entender realmente a necessidade que o meu objeto de pesquisa tinha em relação à educação. E por isso, eu até devo te agradecer por um momento em que você realmente foi um orientador. Todas as entregas extremamente rápidas, muito sucintas, muito claras, por mais que eu tenha criado, né, uma tempestade de copa d'água muitas vezes em relação a esse trabalho. Mas eu vou ser extremamente grato por esse exemplo que você foi para mim, né? Eu precisava entender que não era o tamanho da minha ideia, mas o quanto aquela ideia poderia ser execuível, poderia ser real, poderia ser realmente alcançada para a educação. E eu não vou conseguir, Rodrigo, professor Rodrigo, medir em palavras o quanto você vai mudar e o quanto você já mudou a minha carreira, tá bom? Eu também tenho que citar um professor, um profissional que veio muito antes da especialização para minha construção docente. Esse professor é o professor Roberto. Eu só vou checar o sobrenome dele. Roberto Silva. O professor Roberto Silva,
ele foi meu professor na minha monitoria e foi meu professor na graduação bem no início. E eu queria falar para você, professor, que você criou um podcast da monitoria da noite para os seus alunos há 2 anos atrás. 2 anos? 3 anos atrás. E hoje eu só consegui montar um podcast para transformar a educação de Belém e Anindeua graças a você, com suas ideias. Você falava de Google Drive muito antes da pandemia. Então a tecnologia educacional só existiu para mim porque você fomentou esse espaço. Então realmente não dá para dizer o quanto você contribuiu para esse projeto, porque vai muito mais do que textos, páginas ou feedbacks. Eu queria também dar a menção honrosa a dois professores. Um é o meu co-orientador hoje, o professor Paulo Ponte, e um professor que teve a oportunidade de participar do podcast, que foi o professor Adriano Costa. Vocês fizeram reacreditar em educação. Por meio da tecnologia e por meio da criatividade, não necessariamente porque um é de informática e por outro ser de educação física. Mas até porque eu rejeitava a palavra criatividade muitas vezes no meu fazer educacional. E hoje eu percebi que é possível transformar, muito mais do que transformar a realidade docente. Vocês me fizeram ter esperança na educação. Vocês criaram um professor que em mim não existia antes, ou que ele talvez só estivesse perdido, no meio de tantas indas e vindas nesse complexo educativo, no fazer ciência até, da educação. Então, para isso, eu também sou grato a todos esses que foram citados até o momento. E agora vamos para os dois últimos capítulos mais difíceis de falar na nesse roteiro. É engraçado que esse capítulo do roteiro fala que os dois pontos finais são por pessoas que sem sem eles eu não conseguiria existir. Realmente eu não conseguiria, porque são meus pais. Então realmente eu não ia existir. Mas para isso eu posso ser sincero que a pedagogia do amor é real graças a vocês. A ideia do podcast existiu, mas sem vocês dois, meus pais, nada sairia. Não sairia da ideia de um celular como um gravador e talvez muitos poucos convidados. Meu pai, eu sei que a escolha da docência para você foi uma ciência imprecisa no início, mas eu darei o meu melhor, e aí eu vou ter que ler porque senão vai ser tão preciso quanto eu escrevi no momento. Eu vou dar o meu melhor porque você sempre fez o seu melhor para dentro de casa, pela sua família. Mais do que isso, você me educou a ter compaixão e empatia até quando eu já tinha desistido desses sentimentos. Para você não há frase, presente ou abraço que expresse o que você vai representar e representa para mim. Você fez esse projeto existir sem ao menos pisar nesse estúdio. Você sabe disso. Você é a minha inspiração. Espero ainda te ensinar a fazer bons cortes, mas principalmente a te fazer sentir orgulho. Minha mãe, você tem exatamente um pouco mais de 40% dos convidados que foram neste podcast. A rede de contatos foi sua, é sua. Essa história também é sua. Cada episódio tem seus colegas, seus amigos. Foi uma parte da sua vivência. Esse podcast tem a sua personalidade. Eu não consigo imaginar sem vocês dois, mas também, de forma geral, a vocês, como essa ideia sairia do papel tão bem se não fosse sem vocês. Preciso fazer duas menções honrosas a mais, contabilizando 4, que merecem citações aqui. Antes de uma inspiração que surgiu agora.
Alguns familiares merecem uma menção. Meu primo Bruno foi meu primeiro convidado, de fato. E ele reacendeu uma chama educativa logo no meu episódio de estreia. Eu tava nervoso nesse episódio, eu tava realmente esquecido, mas principalmente eu me diverti. E graças à tua oratória, eu consegui me encontrar como host. Consegui me encontrar como um apresentador de fato. E por isso eu sou extremamente grato. Abriu o meu podcast de fato, né? E o meu irmão, que não participou dos presenciais, mas participou de todos os episódios entre anexos em casa, né? Que seria o meu segundo episódio na contagem geral. Ele foi meu operador de áudio, meu operador de imagem a cada segundo do EAD. Eu nunca tinha feito, né, o uso do OBS de uma forma um pouco mais elaborada. E para mim, cara, Thiago, você vai ser muito mais do que um rapaz dos olhos claros e bonito. Você sabe que eu acredito em você e eu não conseguiria ser tão bom quanto eu sou hoje sem você. Eu acredito em ti e espero que você realize seus sonhos. Aí agora eu vou ler, tá bom? Eu precisava falar tudo isso porque, como eu disse no início, a formação de uma pessoa vem pelas pessoas que vieram ao nosso caminho e nos fizeram melhores. Pessoas que me inspiraram e mudaram a minha visão de verdade de uma das pessoas mais cabeçaduras que eu tenho certeza que existe nesse país, que sou eu. Esse projeto foi uma construção coletiva. E na verdade, se parar para pensar, foi uma obra pensada para refletir como nós seríamos sem os outros. Para mim é muito difícil existir sem essa colaboração. O último agradecimento para uma pessoa que conviveu comigo nesses 2 meses de podcast. Uma das convidadas falou sobre Paulo Freire entre um dos episódios. Essa pessoa em especial, ela mudou a minha percepção e a minha imunidade todos esses dias, mesmo estando perto e mesmo estando longe até hoje. Essa pessoa vive Freire. O mais curioso é que ela é uma pessoa de uma realidade completamente diferente da minha. E foi com ela que eu consolidei o que é interculturalidade para mim. É muito mais que o conceito, eu vivi muitos conceitos. Eu posso contar essa história depois. Mas é uma expressão coletiva, é um sentimento coletivo para mim. E por você, saiba, nada é impossível. Seus sonhos, seus ideais. Não importa para você o quão dura seja a realidade. Você vai conseguir. Eu sempre acreditei, porque durante esse projeto você dizia que iria dar certo. Então, eu sou extremamente grato a isso. E eu falei isso, a gente ainda tá no mês 5. Ainda existe mais um podcast na gaveta para sair. A estreia de um espaço novo para a educação e para a formação continuada da docência. Mas eu precisava ser grato pelas pessoas que semearam esse caminho. Por isso, eu sou extremamente grato à participação dessa experiência. Tá bom?